7h04, 30 segundos, deu uma esfriadinha, né? Tivemos um dia quente, mas caiu a noite, caiu um pouco a temperatura, mas está bastante agradável para tomar um bom vinho com a família, comer uma boa pizza, ou sair para passear, por que não, né? Aqui na Piato Belo, já aproveita, faz uma refeição completa, uma refeição múltipla. Tá aí, ó, já passando a dica aí, porque hoje é sexta-feira, né? E tem umas promoções maravilhosas aí para você que vai em turma. Então aproveita ali na Piato Belo, você vai se locupletar. Teremos um final de semana com jogo no sábado do Grêmio, no domingo do Internacional. E de novo nós estamos convivendo com aquilo que se convive nos últimos tempos, especialmente agora que Copa do Brasil e Libertadores da América ficaram mais longos. Então, Grêmio Internacional adotaram aquela postura, não só Grêmio Internacional, os outros clubes também, de priorização, né? E nunca a priorização é do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque, não, esse aí dá para se recuperar, dá para se recuperar. O clube que leva a sério, desde a primeira rodada, acaba levando o caneco. Mesmo que tropece no meio do caminho e tal. Esse sim dá tempo de se recuperar. O que leva a sério desde a primeira rodada. O que eu quero dizer com isso? Grêmio Internacional. O Grêmio, pelo jeito, vai com quase todo o time titular. Mas o Internacional vai com time misto no domingo para reserva, né? E eu estava até dizendo antes do programa começar, Maurício Viklik, analista de desempenho, torcedor do Grêmio assumido, e o Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional. Como é que vocês veem essa situação de, por vezes, colocar time misto, por vezes, colocar time reserva, por vezes, até descaracterizar o time, como o Renato fez tantas e tantas vezes, quase que num deboche, né? O campeonato, do peso do Campeonato Brasileiro, ter um time descaracterizado, me parece quase que uma afronta, uma demasia. Mas é o Renato, que conseguiu dar 5, 6 títulos para o Grêmio nos últimos tempos, tem crédito, mas já foi vaiado na última rodada. Vou deixar que vocês analisem essa situação aí. Maurício, boa noite. Bom, Rec, boa noite. Maurício, colega, boa noite. Essa situação, não só do Grêmio, do Inter, como tu bem falou, né, Rec? Está acontecendo com essa Copa do Brasil e Libertadores mais longa, vai acontecer para o futuro, né? É a grande questão do jogo de mata-mata, é um jogo para decidir, não vários jogos. Infelizmente, por incrível que pareça, o Campeonato Brasileiro perdeu e está perdendo cada vez mais força perante os clubes, né? E isso a gente pode até, daqui a pouco, num futuro, no próximo, questões de marketing comercial, ser menos valorizado. Não, e esse ano vale dinheiro a posição. Cada derrota toma 1 milhão, 2 milhões nos clubes. 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Não, e até mais, Rec, porque se a gente considerar que o clube abre mão do campeonato no início, a Globo não vai botar ele em TV aberta, porque o clube já não está nem aí para o campeonato, já perde em exposição também. Eu não sei se os clubes não se organizam antes do campeonato, não tem essa linha de raciocínio, ficam chulhando a possibilidade de ganhar um título, de dar uma volta olímpica e tal. É muita pobreza de espírito até. E, na verdade, nós hoje no Brasil temos 2 clubes, em termos de elenco, que são muito superiores, né? O Palmeiras, já desde o ano passado, né, que bota o time A, tira o time B, o time C, e está ganhando tudo, e vai ganhar de novo o Campeonato Brasileiro. O outro é o Flamengo? E o outro é o Flamengo, só que o Flamengo é aquela baguncinha carioca, vamos dizer assim, né? Estilo carioca de devida organização. Mas olha só, o Flamengo contratou Vitinho, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. Hoje acabou de anunciar o Gerson, que é uma baita contratação para o meio. Isso, Fluminense, o Gerson, isso. O jogador de meio campo, assim, jovem, né? Isso sim que é um investimento do Flamengo, porque ele pode ser um jogador de seleção brasileira no futuro, não foi tão bem na Europa, mas jogou no Roma, agora estava na Fiorentina, né? E daí esses 2 clubes é uma disparidade tão grande com os outros que há 15, 20 anos atrás a gente falava, porque o Flamengo e o Corinthians se organizarem e ficarem organizados não terão chance os outros times por causa do dinheiro, etc. E infelizmente está acontecendo agora, final da década, que Palmeiras, não o Corinthians pela questão financeira e óbvio pela torcida gigante, e o Flamengo estão ficando muito díspares conforme os outros, e infelizmente o Campeonato Brasileiro está se tornando sem graça.
não terminou o primeiro turno e, ao meu ver, a gente já tem o campeão brasileiro. E sabe que agora não dá nem para culpar a imprensa, nem nada, porque às vezes até a imprensa tenta dizer que dá. Eu, por exemplo, não acho que o Palmeiras ainda já é campeão. Acho que o Santos pode buscar, que o Inter pode buscar. Mas tu fala que isso o Flamengo... mais pelo discurso externo, porque tu tem a convicção. Não, eu não vejo. E a maioria, nós temos a convicção que o Palmeiras está encaminhado por tudo isso até que o Maurício ressaltou aqui. Não acho. Principalmente por campeonato a longo prazo. Agora eu queria entrar nessa discussão, a colocação do Maurício, ela é num tom mais mercadológico e eu queria falar mais num tom da dupla Grenal. Por exemplo, o Inter teve um desempenho quarta-feira que deixou a desejar pela parada, né, porque vinha com um histórico já ruim de jogos fora, então o torcedor colorado gostaria de ver uma performance melhor. E aí, então, tinha-se um dilema de escalar A ou B ou C, e aí vamos pegar um exemplo. Se o D'Alessandro não jogou como titular, como muitos queriam, e acabou não jogando na quarta-feira, por que não é titular no jogo de domingo? Ou se o D'Alessandro já estrategicamente será titular no jogo da volta contra o Palmeiras, então que jogue o ficha 2, que hoje é o Patrick, então que jogue de titular no domingo. Então são essas questões que são mais graves ainda, porque daí tu esvazia mesmo. Porque se tu não tem um grupo à altura do Palmeiras, e aí vou colocar o Flamengo, o próprio Cruzeiro, enfim, clubes que hoje têm um portfólio individual de jogadores maiores que a dupla Grenal. Então tu coloca o que tem de melhor. Agora, no momento que tu não coloca o ficha 2 e nem o ficha 3, realmente tu está esvaziando. E aí, vai uma consideração. Essa questão nossa aqui, bairrista, da priorização, que a gente já tem isso há muito mais tempo, por isso que se priorizou e ganhou Libertadores mais vezes perante ao centro do país. Essa questão da priorização, o que acontece? É o campeonato mais próximo de se ganhar. Isso mesmo, a gente pegou o Grêmio vencedor aí do Romildo. O discurso do Romildo é esse: não, a gente vai priorizar aquilo que é mais próximo de ganhar. Então, Rec, para responder a tua colocação, eu acho que a tese essa da priorização fica próximo do campeonato mais aproximado para a dupla Grenal de vencer. E aí também tem a questão da Copa do Brasil, que hoje está pagando uma verba astronômica em termos de futebol brasileiro. Mas não é maior que o campeonato nacional, porque se vale a posição na tabela, se tem uma maior quantidade de jogos, uma maior quantidade de rendas a buscar, é o que sustenta a presença dos sócios quarta, domingo e mais vezes, que é o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Então, se fizer o proporcional, a Copa do Brasil paga menos e a Libertadores também paga menos que o brasileiro. Mas culturalmente, culturalmente... Aí, culturalmente, concordo. Culturalmente, o torcedor... Por exemplo, eu sou associado do Inter. Vai decidir o Mundial. Estou sempre presente, contribuindo. Hoje, associado do Inter representa, e não agora, representa nos últimos 10 anos, 35% do orçamento do clube. E é cobrado. O Inter venceu na última década, então nessa é cobrado. Agora nós não nos contentamos com o orçamento que tem, com a folha que tem, com uma vaga para Libertadores torcedor, que é título. Então, nesse critério, Rec, essa é a cobrança por ganhar, por vencer. E culturalmente os clubes brasileiros, aí diferentemente da Europa, que tem mais uma questão de gestão, um olhar diferente para os clubes, classe SA aqui de origem social. Então ainda aqui tem uma rivalidade. A gente tem 10, 12 clubes grandes, com grandes torcidas, e ainda há essa cobrança. E aí eu estou falando do Inter, o Inter tem que vencer um título esse ano. E eu acho que até essa consideração, né? 10, 12 clubes grandes, eu acho que já não, nem é 10, 12. Eu acho que tem uns 9 e 12 com grandes torcidas. Eu acho que tem times, por exemplo, os do Rio de Janeiro, né? O próprio Atlético Mineiro... no nome, né? No nome, o Atlético Mineiro foi bem, mas por um hiato também está não indo bem, assim. Mas sabe por que essa tua tese está se consolidando? Porque o futebol virou um mercado de comercialização, de gestão. Então tá ficando para trás a tradição do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Fluminense, e está sendo comida pela gestão. Porque aqueles clubes que se prepararam melhor com os orçamentos, e aí é uma crítica, o Inter ainda não pratica bem, no meu ponto de vista, explorar bem o orçamento. Um exemplo, a performance de quarta-feira, que todo mundo só fala em futebol, o Inter não tem atacante de velocidade, o Inter não tem um Everton da vida, o Inter não tem um Tyson da vida, o Inter não tem um Dudu da vida. Mas todos os atacantes do Inter. Mas aí é que tá. São e o aproveitamento quando tu vai comprar. É o erro de análise. Exatamente, o erro de avaliação que um clube
do quilate do Inter e do Grêmio não pode mais errar. É essa a questão. Mas o Neilton já deu errado, porque ele não foi testado. Mas não foi testado em 6 meses, Maurício. É porque não deu certo. Alguém que vê diariamente os treinamentos e faz esse tipo de avaliação, já não escala é porque não deu certo. Agora estão falando no Trellis jogar final de semana? Não, mas aí ele fez gol em treino, né? O André também fez gol em treino. Aí tu vê os atacantes que o Inter tem para daqui a pouquinho fazer um contra-ataque no Allianz Parque. São todos de origem centroavantes, atacantes de últimos. O atacante mais próximo da velocidade do Inter no jogo de quarta-feira era o Nico Lopes, que de origem no Nacional era o último homem. Então são essas questões de avaliações que estão equivocadas. O Inter não tem aquele dito facão, jogador de velocidade, jogador de escape. E o Inter não conseguiu enxergar isso. E por incrível que pareça, quando entra um jogador parecido, que é o Guilherme Parede, ele entra para marcar. Ele não entra para dar aquela... Ele entra, sabe qual é? Para composição. Essa recomposição. Mas vamos ser sinceros, o Parede entrou aos 48 do segundo tempo e o jogo ia a 50. Não, Maurício, mas a característica... Essa última foi piada. Não, isso aí é piada. Não, isso aí eu acho que... É histórico, né? Eu acho que o Odair não é sacana. Eu acho que o Guerreiro não conseguia mais caminhar. Ou ele quis matar tempo? Não, matar tempo não, estava perdendo o jogo. Mas o Guerreiro, 3 minutos a mais, daqui a pouco estoura. Mas foi estranho, foi muito estranho. Ele tem 35 anos. Se saísse, como saiu, seria vaiado por óbvio. Né? A torcida do Palmeiras teve rivalidade com a torcida do Corinthians. Ele jogou e foi destaque e foi campeão do mundo no Corinthians. Então, tudo que a torcida queria, e o Odair estava ouvindo isso, era pegar no pé do Guerreiro. Então, a chance de ouro era ele ser substituído. Então, aí ficou sacrificado para o Paulo Guerreiro, que não merece, porque ele está jogando bem. Sim. Por isso que eu acho que não foi sacanagem. Eu acho que ele estava estourado já. E eu acho que se ele desse mais um pique ou 2... Não sei, pode ser que eu esteja equivocado, porque não tem explicação. Eu estou tentando encontrar alguma... Mas eu queria jogar uma avaliação da performance do Inter para a opinião de vocês. Por exemplo... O Inter 2017, 2018 foi apedrejado, e todos nós, ao time reativo, um time que não tem retenção de bola e não propõe jogo. O Inter em 2019, com o Nonato, chegada do Guerreiro, e o próprio D'Alessandro entrando bem novamente, o Inter virou um time de novo de retenção de bola. O Inter fez jogos maravilhosos contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, no Beira-Rio, com o D'Alessandro à frente desse tripé. Aí o que acontece? O Inter volta a jogar só por dentro. E o Inter de 2017, 2018, aquele Inter reativo, criticado, que tinha uma performance muito melhor fora de casa que esse Inter atual, era um Inter de bola de profundidade com o Nico Lopes na extrema-direita e Patrick na extrema-esquerda, e tinha como destaque o Damião, um jogador muito mais limitado tecnicamente que o Guerreiro, mas que era muito mais servido. Então são essas questões, Rec, para jogar num contra-ataque fora... O Maurício também, que tem que ser avaliadas. O Inter perdeu. Hoje o Inter, para jogar fora, como jogou quarta-feira, era um time que só tentava jogar por dentro. E um time que não tem mais jogadas pelos flancos. E ainda mais sem o Iago, que não era um jogador tecnicamente maravilhoso, mas era um jogador que dava o acompanhamento, né? Que fazia aquela retaguarda, o ir e vir. Então, assim, o Inter modificou o seu plano de jogo. E agora não tem alternativa fora de casa. O Inter tem uma performance horrorosa fora de casa. O Inter parece aquele Grêmio de 2000, do Paulo Autuori, que só ganhava em casa e perdia fora. É inadmissível para um clube que quer ser campeão essa performance fora de casa. O Inter teve 2 mudanças, uma mais antiga, que no início do ano eu comentei que se faria falta, né? E até fui um pouco ridicularizado, que é a questão do Fabiano. Porque o Fabiano, como sendo um lateral base que ficava, compunha como um zagueiro, liberava totalmente o Nico Lopes. Né? E agora o Nico Lopes, querendo ou não, mesmo não sabendo recompor, e ele tem que recompor um pouco, ele se desgasta mais. Né? Fazendo esse vai e vem, porque ali tem o Zeca ou o Bruno. Mas o Inter insistiu no Fabiano. O Inter tinha a mesma impressão que tu. Exatamente, mas o Inter não conseguiu. Mas mudou o estilo e daí mudou lá na frente. Além dessa tua avaliação que está perfeita, tem que fazer uma outra avaliação. O Nico Lopes, que era o expoente técnico do Inter em 2018, o melhor jogador tecnicamente, jogou sempre pela extrema-direita com uma sequência. No ano de 2018,
foi jogar no início da Libertadores e até ontem, até o jogo contra o Palmeiras, jogando na extrema esquerda. E no Grenal, por exemplo, foi invertido com o D'Alessandro para marcar o Everton. Então são equívocos como esse, com um jogador como o Nico Lopes, que tem potencial técnico, que tu não pode, daqui a pouquinho, comprometer ele com uma característica que ele não tem. Eu acho que está todo mundo querendo jogar muito igual. Todo mundo tem que recompor, todo mundo tem que atacar do mesmo jeito, defender do mesmo jeito. Quem reinventar a roda tem jogos, por exemplo, tu tem um centroavante como o Paulo Guerreiro, que se tu colocar 2 ponteiros com 3 marcadores na meia cancha, chega. Então foi o que eu falei aqui agora, há 3 minutos. O Inter reativo, o Inter de 2018, que tinha uma campanha melhor fora que esse Inter que ganhou mais qualidade com o Nonato, com o Guerreiro, com o próprio D'Alessandro, tinha jogadas pelos flancos, as extremas, como a gente fala hoje. Muito contrata muito mal o lateral, né? O Nico. E não consegue formar. O Damião era muito mais municiado que o Guerreiro é hoje. E o Damião não tem a qualidade técnica que tem o Guerreiro. O Guerreiro é um matador. Mas eu vejo... E o Mesmo assim, o Guerreiro tá metendo gol. Mas muito mais em jogos do Beira-Rio, pela imposição do Inter que coloca o time à frente. E aí o Inter, quando joga atrás e fica na retaguarda, o Inter não tem força para atacar o adversário, porque o Inter não tem velocidade. Deixa de jogar daquele time, daquele estilo. Até isso, o próprio Patrick, né? Como caiu de rendimento. Eu acho que o Patrick fez um ano espetacular, né? E hoje ele caiu de rendimento. Era um cara que ia, avançava, ia na força física, óbvio. Tu bem falaste, né? Tinha o Iago, que eu não entendia por que alguns colorados reclamavam dele. Era um bom lateral. Bom lateral, ponto. Não é um jogador decisivo. A função dele também. Ele era uma extrema esquerda, ele era uma espécie desse extrema, que se diz isso, de um antigo ponto esquerda. E aí transforma ele para meia. Mas isso daí é o que a gente fala do balanço, né? Entrou o Zeca. O Zeca é um cara que vai também. Saiu o Fabiano recuperando numa linha de 3 zagueiros. A verdade é que então ele teve que ficar mais também, o Iago. Né? No Grêmio falta uma organização tática, porque o Grêmio joga com uma definição a cada jogo. Né? Não tem mais aquilo que tinha de antigamente. Joga igual dentro e fora de casa. Isso virou balela. Só se for joga mal em casa e mal fora. Aí joga bem, joga igual dentro e fora de casa. O Grêmio não tem... A gente não sabe quem é o cara da beirada pela direita. É o Alisson. Então deixa o Alisson. Da esquerda a gente sabe. Né? Até quando não sabemos. Quem é o centroavante do Grêmio? Não, mas o André e o Viseu disputam posição, mas a torcida quer matar os dois, né? Não, aí o André e o Viseu disputam posição e na intertemporada que o Renato mais treinou foi o Luan de falso 9. Mas dizem que não foi tanto assim, que ele exauriu e encheu o saco. Diz que a decepção foi enorme com o Luan de camisa. No meu ponto de vista, o Grêmio taticamente é uma equipe previsível. Em demasia, o Grêmio virou previsível total, todo mundo sabe como o Grêmio vai jogar. E além de saber como o Grêmio vai jogar, o Grêmio... Mas antes sabia e não conseguiu marcar. Não, mas por quê? Porque tá numa situação. Não, mas não só, aí quero concluir. O Grêmio não é mais competitivo. O Grêmio não morde, mas o Grêmio não preenche mais espaço como tem que preencher, não morde. O Grêmio não é mais uma equipe competitiva. Eu acho que agora falar uma palavra, vamos dizer no jargão popular, falta um pouco de tesão também. Faltou, cara, ganhei. E eu tava no jogo, obviamente, quarta-feira, e daí tu via assim, faltava tesão, sabe? Faltava aquela vontade um pouco maior. Óbvio que falta qualidade, óbvio que falta o Luan se movimentando, abrindo espaço pro na época, Pedro Rocha, o Fernandinho, ou o Everton agora. Falta o Ramiro, né? Fui um defensor da saída do Ramiro, né? Eu acho que ele passou o ciclo dele, né? Ele saiu bem. Mas falta encontrar essa peça ali do lado. E o nosso centroavante, né? A gente tem uma grande mudança. O Jean-Pierre foi muito bem nos últimos jogos, tá? Só que a característica é totalmente diferente do Luan. O Jean-Pierre tem uma característica parecida com a do Douglas. Só que o Douglas deu certo quando tinha um cara de movimentação na frente. Ou seja, um movimentava e o outro ficava parado tocando. Agora a gente tem um que joga com a bola no pé, Jean-Pierre, e outro cara que fica parado na frente, que é o centroavante. Fica 2 caras parados, os marcadores marcam os extremas, acabou. Vem a previsibilidade do Grêmio. Essa é a previsibilidade do Grêmio. E daí o Grêmio fica pior ainda se perder o Everton, né? Porque é o único jogador que consegue, num lance individual, fazer alguma coisa. Né? E ninguém fala... O Everton é de outra turma, né? Ninguém fala uma questão que isso o Inter passa. Já passou por muitos anos com jogadores que ganharam títulos e ficaram ali. E até tem um que ficou até hoje. E aí ainda se discute em 9 anos se entra, se não entra, é por isso que ganhou ou não ganhou. Não.
É pela política, a formação de futebol, o teu objetivo com o futebol. O Grêmio tem um jogador, para mim, que ele é muito bom tecnicamente, mas ele compromete na marcação, que se chama Maicon. E eu acho que o Grêmio é um Grêmio, desde o início do ano, mais vulnerável na marcação. O Grêmio sempre jogou com 3 volantes, Sim. sendo o Ramiro o último. E o Grêmio abriu mão disso, principalmente nesse ano, quando jogou só com 2 volantes, e 2 volantes que não têm uma característica de marcação. E quando tu fala em 3 volantes, o Ramiro mais fazia recomposição do que chegava à frente, apesar de chegar à frente. Sim, totalmente. E muito tempo teve ou o Michel ou o Jailson que também faziam isso. Que é um cara mais fixo. Que é mais fixo. Hoje tu tem Maicon, Matheus Henrique e Alisson. O Alisson é um meio atacante, o Maicon não consegue voltar e o Matheus Henrique fica parado sozinho e não é marcador. Por isso, na minha visão, hoje o Michel é titular. Só que o Michel é outro que sempre está machucado. Sempre está machucado. Então não dá para contar muito com ele. Assim como o Paulo Miranda. É quase caso perdido. Então o Michel era um. Mas e por que não se contrata um jogador para essa posição? Ele tentou o Rômulo. Contratou? Não, mas bota o Darlan então jogar. Só que o Darlan é o mesmo estilo do Matheus Henrique e do Maicon. Ele não é o fixo, né? E o Vitor Pope, sim, é muito jovem. É muito jovem. Não tá pronto. E não está pronto e parece que não está tão bem na transição. Até ele foi alguns jogos reserva. Teve aquele boom. Existe muita diferença, né? É que sabe que tem jogador que pega nome sem ter tanta bola. Não sei se é o caso do Bobson. O Inter teve um jogador chamado Pedro Verdun, que jogou em todas as seleções. E aí, quando chegava no time principal do Internacional, não conseguia jogar. Como foi o André. E era fácil de jogar no Inter naquela época. Porque o Inter só tinha craque, na década de 70. E o Pedro Verdun não conseguiu. O Grêmio tinha um outro jogador que ia para todas as seleções. O próprio Bruno? O Bruno, que não conseguiu se firmar. E depois até ganhou um apelido, né, maldoso. Soneca. Bruno Soneca. Exato. Né? Então, tem jogadores de seleção tem poucos que lembram. que não conseguem jogar nos times. Tem poucos que lembram, nessa fase do Bruno, um pouco depois, o Grêmio tinha um zagueiro que era capitão da seleção brasileira de base de todas as categorias, foi campeão sul-americano. Não, Gerson. Gerson, isso? Só que ele não foi o Luiz Carlos é profissional. mais antigo. Ele não foi pro profissional porque ele tinha 1,78m, 1,80m. E daí até tem razão, assim, óbvio que não precisa da estatura, mas precisa da força física, é um complemento. Quando ele jogou nos profissionais, ele nem fardou, porque ele era muito frágil e não conseguia jogar num outro nível. Né? O próprio Mamute, Yuri Mamute. Mamute pelo nome. Destaque de Toulon. Exato. Mamutelli. Nós tínhamos antes dessa rodada da Copa do Brasil uma incógnita, como é que seria a volta, né, desses 40 dias. A volta desses 40 dias nos mostrou que continua tudo a mesma coisa. Eu tenho uma palavra para isso. O Grêmio previsível, o Grêmio com aquele jogo previsível e o Inter com o mesmo problema. O Inter é um time sem atitude fora, sem velocidade. Eu vou dizer, não adianta mudar o técnico. E aí quero concluir. Isso aí também faz parte dessa conspiração de quem comanda. O Inter tem um discurso muito morno com o seu vice de futebol e eu tinha expectativa no jogo contra o Palmeiras. Eu tinha expectativa no jogo contra o Palmeiras, porque o Inter, para mim, fez um bom primeiro semestre. E agora, a hora da verdade é agora. A hora contra o Palmeiras, a hora contra o Nacional. E o Inter não mostrou o fato novo. Mostrou o que já vinha mostrando. E aí tu tem que ter um pouco mais de ambição do seu treinador, de ambição dos jogadores dentro de Coragem, campo. a palavra. A entrega maior. E o Inter não teve isso no momento decisivo. Isso é preocupante. O Inter é um time que tem uma alta performance no Beira-Rio, tem a tendência, pode ganhar do Palmeiras sim. Agora, ninguém anda tocando 2 gols no Palmeiras. Mas o que fica aí de lição é que o Inter tem que ter um poder de mobilização maior para querer ser campeão. O vice de futebol que você estava falando estava plantando uma sementinha para trazer o Dani Alves no futuro. Não sei que mas futuro. Mas por que isso? É velho. Por que isso para quem ele já acompanha? sabe que ele é o candidato à presidência. Por que isso, Maurício? Porque o torcedor não avalia o que nós comentamos aqui no início do debate. Que os clubes hoje, os clubes que têm o melhor desempenho é por uma performance de gestão e não de simbolismo de jogador A ou B. E tem dirigente da moda antiga, e o Melo, para mim, a cultura da gestão do Inter é uma cultura antiga de fazer futebol, que ainda joga simbolismo para a torcida. Encanta o torcedor com um grande medalhão, e isso ainda é um impacto, é cultural no país. Ao invés de trabalhar a performance, de não contratar 5, 6 atacantes de uma característica e não ter para propor fora de casa velocidade,
para propor, para ser campeão fora de casa, ter alternativas de equilíbrio dentro do grupo. E hoje o Inter tem um grupo desequilibrado. O Inter discute há 2 anos quem é o substituto para o D'Alessandro. Porque o Sarrafiori, como não é aproveitado, esse não é substituto. Não. Né? Esse não é. E não se tem um meia para chegar aos títulos, para jogar fora de casa de igual para igual. O Parede não pode ser. Então Não, é um não tem desequilíbrio de avaliação. O Parede é pelo lado, né? Uma coisa que uma palavra para esse retorno da dupla pós-Copa América, decepção. O Grêmio igual Mas e você o não Inter esperava também. muito mais, né? Eu esperava. Eu achei que quarta-feira deu a lógica. Eu esperava do Grêmio com o Luan no de... ataque no lugar do André, e ali seria aquela movimentação, e o Inter corajoso. E o Odair não foi corajoso. Ele ainda tá, parece que o Odair se segurando no cargo. Não, eu tenho que me garantir no cargo. E já passou essa fase dele. Será que ele não foi para São Paulo para perder de pouco para tentar reverter no Brasil? Não, eu acho que a colocação do REC é perfeita. O REC fez uma colocação numa semifinal de Copa do Brasil, Palmeiras, um time que não toma gol no Allianz Parque há 6 meses, tá? Quartas de final. É o time, quartas de final, Quartas de desculpa. final. Uma eliminatória com o Palmeiras. Perder pro Palmeiras, esse grande Palmeiras de 1-0, tá dentro. O REC tem razão. Só que para quem vem com uma dificuldade de jogar fora de casa e ficou 40 dias sem jogar, o Inter deveria mostrar mais. Alguma evolução. Exatamente. Não mudar a roda. Exatamente. A análise que eu fiz na Rádio Grenal hoje foi o seguinte: se juntar os 2 jogos contra o Palmeiras e o Inter passar, aí não é resultadismo, é estratégia. Desde que jogue bem no Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Essa história de jogar bem de vez em quando e ganhar de grande de vez em quando não vai dar sustância para o Internacional. Não dá título. Não dá título. Não dá esse desempenho parelho que o Grêmio tinha. Exato. E se sabia que ia redundar em título. É isso aí. Por exemplo, que o Inter joga com o Atlético Paranaense domingo. O Palmeiras tem um jogo, teoricamente, que pode perder ponto no sábado. Um São Paulo que vai jogar em casa, que também vem da parada. Tem peças no meio da semana. E tem peças individuais. O São Paulo tem um time bom, falta encaixar, falta, enfim. Então o São Paulo pode ganhar do Palmeiras. O Inter deveria performar para estar brigando lá em cima. Hoje, se a gente botar no papel São Paulo e Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense, é mais fácil o Palmeiras ganhando São Paulo do que o Inter e Atlético Paranaense lá. Por incrível que pareça. Mas não esvaziando. Mesmo com os titulares. Maurício, mas não esvaziando como está esvaziando. Uma coisa é tu esvaziar. Exato, uma coisa é tu esvaziar esvaziando. com ficha 2. O ficha 1 está sendo poupado para a quarta, ok. Vai ficha não, vai ficha 2. Não vai ficha 3. Aí não tem. Tu quer ver uma coisa que irrita o torcedor? Existe, né? É o Inter achar que fez poupança nas primeiras rodadas. Porque está em 4º lugar. Nossa. Mas daí é o pensamento isso que irrita o torcedor. É que tem que pensar é o pensamento de vai. vaga. É o pensamento de conquistar uma vaga. Mas tu fizeste uma colocação que é evidente, e aqui o REC está aí há muitos anos, o Maurício, eles trabalham com futebol, enfim, no sentido de jornalismo, tem informação. Na realidade, o Odair administra o seu cargo. Sim. Na realidade, o Odair administra o seu cargo. Dele, que claro, ele falta e eu apoio o Odair, gosto do trabalho dele, só acho que ele não segue plena as suas convicções, porque ele ainda administra. Eu nunca vi um time de futebol, nunca vi um time de futebol com o seu custo-benefício e seu maior expoente técnico ter uma estratégia que ele não joga fora de casa. Então tu não quer ser campeão. Né? E daí é então tu não quer ser campeão. Mas teve um momento que ele estava mal. Aí é que surgiu a história de não jogar fora de casa. Mas daí quem é que define? A comissão? É o próprio jogador? É a direção? Exato. Daí vem outro debate, né? Vira uma instituição dentro da instituição. A versão é do acordo, mas acordo com quem? Como? Um é funcionário e o outro é o chefe. E outra, talvez até contra o Palmeiras, se você disser, não, é dentro de uma estratégia que o D'Alessandro não vai jogar, ok. Você pode concordar ou não com a estratégia, mas pode ser uma estratégia de jogo. Mas não jogar como não jogou contra o Vasco. É a mesma coisa do Tardelli não querer jogar como 9. Cara, tu foi contratado para jogar de goleiro, se for o caso. Então devolve o salário do mês que não quer jogar de 9. Tem mais coisas nessa relação do Tardelli. O Jeremias Werneck fez uma matéria no UOL dizendo que o Tardelli não tinha nada no último jogo. Gastroenterite, que inventou uma lesão. Primeiro era uma lesão muscular, depois gastroenterite e foi xixi. E treinou ontem, anteontem e não vai jogar amanhã. O problema agora foi virose. Xixi que o Renato deu nele. Aí ele ficou brabinho e resolveu não jogar a última partida e não jogou. E não vai jogar a próxima. E custa R$1 milhão por mês. Eu fiz o cálculo de quanto custou o Gladiador e quanto custou o Tardelli. O Tardelli, se a gente botar só
A grosso modo, 1 milhão por mês dá 36 milhões. O Gladiador dá 46 milhões. Arredondando, 13º férias, 50, 60, 52, 53 um, 42, 43 o outro. Dá 10 milhões de diferença. O Gladiador só custa mais caro que o Tardelli porque é 5 anos de contrato. Sim, tem um prazo longo. Não, Então é a mesma coisa. Os dois custaram uma fortuna. Os dois custam mais de 1 milhão por mês. Para o... Foi Não, e aí erro de contratação. o Gladiador, de certa forma, ele marcou 23 gols. Então, alguma coisa ele fez. O primeiro ano dele no Grêmio foi razoável. Mas aí teve aquele negócio de 5 anos de contrato para um jogador que a gente sabia que era Zé Bronquinho. Mas é que... Ele pagou um dinheiro para ele vir. Seria o marketing, né? Da Arena, o Gladiador na Arena. O Foi jogador tudo não errado. tinha todo esse tamanho, Não, foi não mais tinha. um ato de desespero para querer Pra mostrar o início da Arena, mas agora, será que eu não sei qual foi o jornalista ou quem trouxe a informação, não recordo mesmo, senão diria. Será que não se consolida essa informação que o Tardelli não vai ficar no Grêmio? Porque está caminhando para isso, né? Sim. Ele não está completando tem o várias 7º jogo, informações. Tem uma que ele botou a casa à venda. Tem outro que agora, quem pediu a vinda dele está brigando com ele, que é o Renato. Tem essa que o Maurício disse há pouco aí, que ele não quer jogar de centroavante. Mas espera um pouquinho. O craque do time, o astro do time só tem problemas. E aí hoje o Deco Nascimento deu uma entrevista dizendo que ele tem problemas particulares. Mas quais são os problemas particulares? Ele está resolvendo. Escolheu o lugar onde queria morar. Eu queria ter a esposa problemas com é 1 do milhão. Rio Grande do Sul. Não, mas o Maurício aqui trabalha com dados, com performance, com com a análise base de de desempenho. análise. Essa questão que o torcedor muitas vezes ou não quer enxergar ou está longe da informação dele. Tu não pode ter um jogador que tu contratou com R$1 milhão de salário, tu ter esse tipo de justificativa para ele não apresentar o que é a função dele. E até mesmo a questão física, porque estava na China por 4 anos. Pô, já está 7 meses. Então, eu quero não chegar poderia. na mesma questão do Inter. Tu não pode admitir estrategicamente essa prática de jogar em casa e não jogar fora. Para um jogador, por exemplo, custo-benefício, maior expoente técnico, tem uma representação muito maior do que só jogar bola, isso é evidente. Então, se tu pegares aí os últimos 9 anos que o Inter não ganhou título, mas tu só fala em cima do que o Inter não ganhou. Não, eu quero resultado em cima daquilo que não tem resultado. Se tu pegares esses números, nós chegamos na casa, se tu pegares 13º, essas questões, 100 milhões no período. 100 milhões em um jogador que, se tu olhar o histórico, mas não vamos debater nisso em cima de um jogador, tu não ter resultados de títulos. Porque E sempre roda aí. exatamente. E aí chega numa quartas de final contra o Palmeiras. Depois de 30 dias parado. Não, e depois de todo esse histórico. Ele tinha que se escalar. Mas claro, exatamente. mas Odair, é isso. O nosso acordo aquele, para esse jogo, Pra esse não jogo vale. não vale. Mas sabe por quê? Deixa Rec? comigo. Mas sabe por quê? Exato. Maurício, por todo esse histórico. Se realmente o futebol, a tônica para quando se elege, para quando vai falar com o associado e para quando dá entrevista, se fala em profissionalização, se fala que está gerenciando, que tem um executivo bem remunerado. O Rodrigo Caetano é um executivo que veio aí, trabalhou em todos os clubes, os grandes clubes do Brasil. Tem história. Então, tu tem que fazer esse tipo de avaliação. Como é que o teu custo-benefício, o jogador que é o teu expoente técnico, teu maior investimento financeiro, não te dá o devido retorno na performance dentro das E outra quatro coisa linhas? que vira contradição, e aí eu não tenho nada que me meter no que cada um quer fazer, o que é preparar para o futuro, se está fazendo campanha política, não. É que tem que ter casamento perfeito. Se o sujeito vai dar uma palestra em Passo Fundo na sexta-feira, na quarta-feira subsequente ele tem que estar em campo em São Paulo contra o Palmeiras. Porque o bem maior é o jogo. O resto tudo ainda é acessório na vida do D'Alessandro. Um dia vai ser o contrário. O bem maior vai ser falar da carreira. Aí o REC está me provocando aqui. Aí o REC está me provocando, porque o REC quando faz a colocação, aí a gente entende porque a gente não vem ganhando nos últimos anos. Porque tu deixa de focar naquilo que é o produto maior do Inter, que é o futebol. O produto final, né? E o produto, né? O produto final e outra. É tudo aquilo que o clube, o fim é o futebol. E aí a prioridade última é o futebol. Porque quando tu faz esse tipo de avaliação que eu estou trazendo aqui dos 100 milhões, o REC é bom de matemática. É 100 milhões, né? É 100 milhões. Se tu pegar os 9 anos, são 100 milhões investidos. Não estou aqui execrando o D'Alessandro, eu estou pegando o jogador
de ordem técnica, a referência. E aí tu não tem performance. É a mesma coisa que tu ficares, foi essa a relação que o REC fez entre o Gladiador e o Tardelli. E já estão fazendo essa avaliação do Tardelli com 3, 4 meses. Eu estou fazendo uma avaliação de 9 anos. Por isso que, como torcedor colorado, eu não aceito, depois de um jogo... Mas o que é isso? É falta de conhecimento? É dependência do D'Alessandro? Isso é dependência de um sistema que já fadigou. O Inter tem um sistema ultrapassado de fazer futebol. Na verdade, é o medo de confrontar a torcida. Vamos deixar claro. Perder popularidade, perder voto. Entre aspas, a administração do cargo do Odair é a mesma da gestão em fazer futebol. Exato. Ela não está comprometida com os números em fazer futebol. Ela está comprometida com todo. Sabe o que é o agravante nisso? Com o respaldo da torcida. Porque nas eleições dá um caminhão de votos. Exato. Então o torcedor ele pensa só assim, ó, deu vaga na Libertadores, está melhorando. Mas é que os Mas eu acho que até o ano passado o torcedor podia pensar assim, voltando de segunda divisão, etc. Mas eu acho que esse ano não mais. Agora eles querem um título, querem e pior, se tu fores para o pragmatismo, o Inter perdeu para o Grêmio, que é superior ao Internacional ainda. É ainda só nos superior? Pênaltis. Mas até ali era. Até o Gauchão era. Até o Gauchão era. O Gauchão não ganhava de quem, Rec? Tá, mas era. Ali era. Em campo, se comparasse Libertadores, estavam no mesmo nível, o Inter até um pouco acima. Então que ombreou com o Grêmio, parelho. que está muito mal esse ano. O Grêmio está muito mal. O Grêmio apanhou na Libertadores, está mal na... O Grêmio vem mal, né? Na Copa do Brasil. Vem mal desde o ano passado. Apesar do Renato, o Grêmio vem mal, porque o Renato enxerga outro tipo de avaliação nesse jogo. Ele faz uma defesa pessoal e não fala de futebol. São coisas diferentes. O que eu queria complementar? E no Campeonato Brasileiro o Inter é o quarto. Se a gente for simplificar, né, é que o torcedor não consegue ver no Internacional uma performance parelha. Não tem 4 jogos na sequência de... É o jogo em casa, deu e fora é outro. É 880. Mas e aí não ganha título. Não jogar bem fora de casa é só porque o D'Alessandro não está no time? Não é. Mas daí muda total. E daí não. a gente vê uma análise de dizer... Mudou total o esquema. Quem é que contrata? Como é que sabe que o D'Alessandro tem 38 anos, 37, 38 anos, vai jogar uma partida em casa e afora não. E daí não contrata um jogador para ser o reserva dele. Mas não pode ser o Sarrafiori esse cara? Mas Maurício, o Sarrafiori não é o ficha 2 no momento que ele não se apresenta para fazer essa recomposição quando um jogador titular não está. É essa a questão. O Inter não tem um critério hoje, o Inter administra peças. Mas talvez, Felipe... num menino de 17, 18 anos. Mas aí, talvez, nesse cenário que vocês estão desenhando, o problema não é o D'Alessandro não jogar fora. É não ter uma convicção de como tem que jogar. Exatamente. E aí não é só do jogar em casa ou fora. Falta a convicção do como jogar. A gente fala do D'Alessandro porque ele é a peça, né, desse tabuleiro, mas é exatamente o que tu falou. É a convicção de jogar futebol, dentro e fora. E aí veio uma estratégia dessa que é pesada quando tu está falando do expoente técnico. Se tu usasse um jogador que não tivesse tanto investimento, tanto tambor, essa lupa aí, esse tambor não seria tão grande. Agora tem uma questão, não é terra arrasada. O Inter está dentro, não tem gol qualificado, o Inter tem uma performance muito boa no Beira-Rio, com mais de 80% de aproveitamento. Vai ser muito competitivo. Agora, era uma hora que o Inter poderia mostrar mais, e ainda está em tempo. E a ansiedade nossa da torcida é essa. O Inter vem numa crescente de 2018 para 2019, o Inter vem crescendo, mas chegou a hora de mostrar um pouco mais. E o torcedor esperava isso um pouco mais de atitude no jogo contra o Palmeiras e não o teve. E eu acredito que deva ter essa atitude. O Inter tinha que ter feito um grande jogo, né? Tinha que ter feito um grande jogo. Deveria ter surpreender duelado, por outro Rec. lado. Deveria ter duelado, Rec. Brigado mais. Aliás, foi um jogo horrível. Um jogo que teve 55% de bola rolando o tempo todo. O Palmeiras também não mostrou nada demais. O Palmeiras fez um gol no detalhe. Na verdade, o Palmeiras mostrou que ele mostra 2 anos. O Palmeiras que é muito... gol, acabou. Não, o Palmeiras é eficaz. Eficaz. Essa palavra é o estilo dele. Por isso que eu não vejo o Palmeiras campeão ainda. Eu não vejo essa bola toda. Eu vejo um Felipe Melo... Muito bem. Melhor volante do Brasil, disparado. Ele se multiplica, né, no meio campo. O Bruno Henrique é muito bom. Dudu Daverson, Dudu, e aí o resto é parecido. É que daí tu pega uma zaga bem consolidada, com o Luan e o Gustavo Gomes. Tu pega 2 laterais. Aí 1-0 Não. O Palmeiras tem duplas de laterais que são titular em todos. As duplas, o titular e reserva. E o Palmeiras mostra que tem supremacia quando ele tem na meia 4 jogadores que são titulares em qualquer time do Brasil hoje. Até o Rafael Veiga, que é a ficha 4,
é um jogador que serviria tanto para o Grêmio quanto para o Inter. Um jogador promissor. Jogador de meia ali, de armação, de pensar o jogo. Exatamente. O Palmeiras tem o Rafael Veiga, tem o Moisés, tem o Lucas Lima e tem o Gustavo Scarpa. Pô, parte dessa... Não, e tem mais. Entende? Emprestou Guerra pro Bahia e tem o Zé Rafael. O Zé Rafael, O Zé Rafael que é meia. E o próprio Bruno Henrique pode ser o meia que Então, está assim, ó, recuado. olha só, nós falamos 5 jogadores aí que dentre os 5, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, são jogadores que, por exemplo, estariam próximos E do se Inter. tu quiseres, Era só tu pode botar o Johan Não. também nessa conta. E estariam Se próximos. quiser. Será que um jogador desse, com o crescimento que o Inter teve uma sequência de time, o Inter reencontrou um modelo de futebol, será que um jogador desse, principalmente no meio-campo, não acrescentaria e muito? Não, e aí é mostrar, olha, no Palmeiras tu vai ser reserva, aqui tu pode ser vai ser o titular e pode ser decisivo. Aqui o Ferrari disse um negócio que eu fiquei invocado esses dias. E saí pensando daqui, será que tem lógica? Aí eles são batreiros, além de bons de pinçadas, porque eles vão lá, pegam o Juninho, o zagueiro, contrato. Eles vão lá, pegam o Luan no Vasco, contrato. Vão lá no Bahia, pegam o Zé Rafael. Eles têm sacado. Vão no Botafogo, pegam o Emerson Santos para botar no Inter e não jogar contra ele. Eles não só gastam. Não, eles têm modelo de futebol. Todos os jogadores em ascensão no futebol brasileiro, nos últimos 4 anos, o Palmeiras pegou. Desde o Queno, quando estava no Santa Cruz. O Arthur do Ceará. O Johan, que não e não tem muito. Preconceito. Pega no Curitiba o zagueiro Juninho. O Eric no Goiás. Se tu pegares, o Palmeiras pegou todos os jogadores que despontaram em times não é só menores. sorte. O próprio Lucas Lima... É uma característica. Estava lá, Lucas Lima... Estava desgastado no Santos. Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Mesmo caso, os dois desgastados. O Palmeiras tem um atacante que é ficha 4, que seria fundamental no Inter, que é o jogador, aquele atacante do Goiás. Que também é emergente. Só não recordo o nome dele, Maurício. Tu que é Carlos bom de Eduardo? Carlos Eduardo. Então, assim, ó... Não é centroavante, né? O Palmeiras só pega jogadores que despontam, jogadores que vão ter rentabilidade comercial para venda futura. Então, isso é política de futebol. Isso é uma política de futebol. Aliás, o Palmeiras não tem diretor político. O Palmeiras não tem diretor político no seu quadro de futebol. Então, isso é interessante. E só para complementar, hoje o Palmeiras, na análise de desempenho profissional, tem 10 funcionários. O Atlético Paranaense tem 15 e o Grêmio e o Inter quantos tem? 5. Mas acho que vão dar conta. Mas acho que dá conta, acho que consegue ver mercado, e aí que tu não está contabilizando o vice de futebol assim, e, e o diretor de futebol 1 e 2, que serve para dar entrevista, para dizer que vai contratar o lateral direito da seleção brasileira. Ali a gente já tem uma base do que cada um quer para o futuro. Exatamente. Né? E duvido que Grêmio e Inter não poderiam contratar um desses meios ou atacantes. E aí é difícil, sim, é difícil. E aí quando eu falo que o Grêmio deveria contratar um outro volante, vocês falaram, contratou o Rômulo, não deu certo. Cara, o Grêmio não tem dinheiro aplicado? Tem. Vai buscar outro, vai perder o ano e não vai contratar? Mas aí eu discuto um pouco esse negócio. O dinheiro aplicado e a ideia de comprar a administração da Arena é foco. É o título desse ano do É o foco. Contratar por contratar também não adianta. E outra, o presidente Romildo já se deu conta que o Renato está colocando ele em uma fria atrás da outra. O Rômulo ganhou uma fortuna, o Montoya ganhou uma fortuna, foi embora. O Montoya não foi o Renato. O Paulo Miranda não joga. Mas isso ninguém fala quando se ganha. As contratações, será que são da política de futebol do Grêmio ou do Renato? Do Renato. Aí quando tá ganhando... Houve uma mudança lá em 2016, 2017, quando a contratação era política de futebol, e daí em 2018 já começou a mudar em 2019, porque daí começou o Renato a interferir, isso é óbvio. E aí ele teve resultado, ele já tinha uma autonomia pelo histórico Marinho, dele como jogador. André, trouxe o diretor de futebol que trabalhou com ele há 9 anos atrás. E daí os outros dois, um sem experiência e o outro a gente sabe que tem mais um nome político do que qualquer outra coisa, né? Que é o Duda. O Duda, né? O Deco que não tem experiência e o Guerra que é amigo do Renato e a gente sabe que não tem nenhuma influência, né?
É Romildo, Renato. Sabe que o que está dando liga... Grêmio, fora o Renato, não tem um discurso que tu veja que tem autonomia. Não tem. Mas o que está dando liga no Grêmio é o ótimo aproveitamento dos meninos. Exato. Que são de uma safra extraordinária. Aí eu acho que tem a mão do Renato, ele também tem que fazer. Não, mas aí tem o trabalho do Grêmio. O trabalho da base. Mas também tem a coragem dele de escalar, por exemplo, 2 Grenais nas finais. Não tem tanto, talvez. Mas por quê? Porque ele não tem o tamanho que o Renato tem para bancar. O Odair e até para a segurança do emprego dele. O Odair hoje, hierarquicamente, é menor que o vestiário do Inter. Sim. Eu tenho que dizer a verdade. Exatamente. O Odair só vai ficar maior depois que ganhar o título. Isso. Enquanto isso, a gente sabe. O Odair, se tomar a vaia que o Renato tomou numa troca, já começa a cargo. O Carille, por exemplo, atropelou isso aí. Mas porque ele tinha uma base, ele já tinha um vestiário, de Tite. Ganhou o título. Olha o Carille antes do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ganhou o Campeonato Brasileiro. E olha a volta dele ao Corinthians. Muito mais pompa, consolidação. Com comando. Se investiu, autonomia. E até em entrevista, né? Tu vê ele muito mais firme. Ele tá confiante. E eu torço muito pelo Odair, porque eu acho que o Odair merece o histórico dele. Ele é um profissional que lê muito bem futebol. E o Odair merece um título. E a gente, além de torcer pelo Inter, torcer muito mais ainda para que profissionais como o Odair tenham relevância. Qual é o recado aí do Machello? O recado do Michael Machello. Conselheiro do Grêmio. É um recado pesado. Que participa aqui conosco. É da gestão. Ele aqui, ó. Na verdade, não se cobra quem contrata, indiferente se é técnico, diretor remunerado ou vice de futebol. Simplesmente as contratações não dão certo. Se gasta, se manda embora e muitos ficam por isso mesmo. É verdade. É o que acontece. Sabe quando é que Mas daí vem a questão do... Sabe quando é que vai vir à tona isso? Quando mais 2 anos sem ganhar e vão entender por que isso aconteceu. E isso no Inter está demorando uma década. Mas o Grêmio está inovando agora na política, está voltando para a época da ditadura. Faz composição de chapa dentro do gabinete. E isso também vai surtir efeito lá na frente. Só que eu estou alertando isso já há bastante tempo. Porque se dá tudo certo e continua ganhando o título, ninguém nem vai lembrar disso, ainda vão me chamar de cretino. Mas tem que ter cobrança externa. Não pode, mesmo que saiba que é amena a cobrança, mas tem que existir. Ou pelo menos tem que haver disputa por cara. Para não ter confronto, para ter confronto de ideias. Mas não está fácil de fechar isso aí. A ideia do presidente Romildo foi de cativar todos os movimentos, de conseguir satisfazer todos os movimentos, só que alguns que seriam contemplados com 2, 3 conselheiros, 4... cargos. Querem 8. O Grêmio em Movimento, por exemplo, quer 8 conselheiros. Tem 1 hoje. É complicado. Como é que vai chegar a 8? E daí vinha a volta a questão do debate político que interfere completamente com o futebol. Interfere, a gente sabe, né? Claro que interfere. Como interfere a questão política no futebol? Há uma questão... Dentro do campo, obviamente. Há uma questão que precisa ser essa de ampliar o leque. O Internacional, de repente, ampliou demais. O Cassiá ontem aqui surtou, disse que o Conselho do Internacional é desqualificado, que tem política partidária em demasia e que tem conselheiros que não podiam passar na frente. O Inter tem um partido político dentro do Conselho. Chegou a dizer que tinha bagaceirada lá. O Inter tem um partido político dentro do Conselho e aí que está. Por isso que a gente, às vezes, tem que avaliar o porquê que o resultado não acontece. A atual gestão, que já está no clube há 20 anos, que sempre foi... a oposição a esse critério de partidos políticos, enfim, não compõe com o perfil da atual diretoria, foi a mesma diretoria que colocou para dentro esse grupo político, que é um partido político que todo mundo sabe, que é o povo do clube. Então, são essas questões que têm que serem avaliadas. E não são avaliadas. Não são avaliadas porque a gente só enxerga o fim, que é o futebol, o desenvolvimento do time, o critério de como montar futebol e não entende os porquês dos resultados e das escolhas. O Inter ainda pratica um modelo de fazer futebol de 15 anos atrás e o futebol se modernizou, os números mudaram, as práticas também mudaram, as avaliações de compor futebol também mudaram e o Inter continua fazendo futebol no modelo antigo. Meu amigo Wilton Momba, que lá no... Falei há 2, 3 dias no telefone com o Wilton Momba e ele coloca hoje no site o seguinte: Grêmio tem racha político. O consenso pela unidade está virando conchavo pelo poder, diz relato de importante liderança do clube. Porque é tênue a distância.
Sim. Como é que tu vai interpretar? Os líderes vão continuar sendo os líderes. E os outros vão continuar abaixo. E não vão ascender. Vão simplesmente ficar no poder. Sim, não vão ter tamanho para ascender. No poder não, vão ficar no conselho. Quem vai ter poder é quem já tem poder. Essa questão política é um negócio que eu nem gosto de me envolver. Eu já fui político, né, do Grêmio lá e participei de movimentos. É algo que eu não gosto de me envolver porque perdeu muito da minha paixão, que eu retomei depois saindo dessa questão política um pouco assim. Né? É complicado. O que vai ser difícil, já houve 3 reuniões, e vai haver uma 4ª reunião para tentar fechar a composição. Então não é jogo jogado esse. Só que não surge também no Grêmio um grande movimento de oposição, como não surgiu no Inter. O Convergência era para estar no poder hoje. Se entregou. Se tivesse crescido assim, fez assim. O I9 já perdeu a chance também. O I9 perdeu a chance, o povo do clube então acabou. Também não sabe exatamente o que é. O Inter precisa construir de novo isso. O povo do clube quer ver aprovadas as suas ideias. Isso. Não quer... Mas daí vem, eu não conheço, tá? Mas daí vem o que você relatou, a questão partidária, a política partidária. Ele tá lá porque quer aprovar as ideias, ele está lá por um objetivo, outra coisa, né? Outro Maurício, objetivo. Eles estão lá por um objetivo de causas e não pelo um objetivo do futebol do Inter. Entendi. E é o que eu acho, pode até discordar alguns amigos do povo do clube, mas Embora seja amplo o futebol, congregue tudo isso aí. Sim, mas o fim é... O fim é o caneco, é a volta olímpica, que é o que mantém o clube. O Palmeiras, se tivesse esse caminhão de dinheiro, não tivesse título, não ia adiantar nada. O Flamengo tem caminhão de dinheiro sempre... A torcida não... Agora é a questão do Grêmio falando, né? O título não é o superávit. O título é a volta olímpica. Mas o superávit... Claro que vai levar, o título, leva tudo. Mas está muito batendo na superávit, e o time está degringolando. Eu queria pedir uma parte aqui, porque é legal, eu sempre compartilho, assisto Cadeira Cativa, sempre tem um telespectador aqui, deve ser colorado, Eduardo Jardim, ele coloca assim, REC, é para mim isso, por isso que eu vou responder. Por que sempre leva convidados corneteiros colorados? O Eduardo... Eu torço e sou colorado quanto você. Quero ver o Inter campeão, vou a todos os jogos possíveis, contribuo com a minha mensalidade. Só que eu ainda faço uma análise de dentro, participei do conselho, conheço um pouco do meandro político do Inter e faço uma análise crítica pro bem do clube. Não é pro mal do clube. Cornetear não é pro mal do clube, falar as verdades. Então eu estou torcendo quanto você. Mas eu não sou cego e o futebol, para mim, não é só um entretenimento de ir lá domingo tomar cervejinha. Eu ainda trabalho bastante pelo Inter nos bastidores de querer um clube melhor. Pode ser que as minhas ideias com o meu grupo de colorados não sejam as melhores e que compactuam com você. Mas nós estamos aqui todos pelo Inter, independente da opinião. Não, e o Inter já alijou do seu conselho movimentos importantes, né? O próprio... O movimento Acorda Conselho, por exemplo, perdeu dirigentes muito importantes. O Miola, o Thiago Issa, o próprio Sopa de Granada, que se envolveu em alguns aspectos que não deveria ter se envolvido, mas era um cara enfronhado nas coisas, um cara que tinha informação. Entrosado com a modernidade e tudo mais, tinha informação, levava para dentro do conselho. E, por exemplo, o Eduardo Jardim tem que saber... O Inter vencedor de 2000 a 2010 é o Inter que tinha uma política de futebol de um embrião que saiu de um Inter que soube ler a Lei Pelé. Enquanto os clubes não se deram conta, o Inter estava fazendo contratos de 5 anos com todas as bases, que logo ali na frente deu frutos com Fábio Rockenbach, com Diego Rincon, com Nilmar, com Rafael Sobis, com Daniel Carvalho, Diego Diogo, enfim, diversos jogadores. E aí o Inter fez uma safra de jogadores porque o Inter tinha um objetivo, uma política de vender 2 jogadores por ano. E conseguiu fazer isso. Mas isso tudo por um estudo feito lá atrás, que foi rechaçado, foi debochado pelo João Paulo Medina, na época, que chegou e fez um relatório profissional, isso no ano 2000, dizendo que o Inter só iria ganhar títulos de 4 a 5 anos, e aquilo virou deboche, porque aquilo não era aceito no futebol. E hoje é muito mais aceito, porque o futebol virou um negócio, virou cifras fora da curva. Isso aí para o Jardim, isso nós debatemos desde aquela época. Porque esse é um programa que não tem tabu. Não é só a bolha do zagueiro, ou o tornozelo inchado, ou a infiltração para jogar. A gente analisa todos os aspectos e por isso... E outra,
os dirigentes do futebol, o presidente, são ouvidos em todos os jogos. Então, eles já têm um espaço fixo, cativo deles. E o Cadeira Cativa é muito mais amplo do que o papai e mamãe. Duas mensagens, enfim, mandaram um print de um torcedor gremista, Miguel Medeiros Júnior, que faz uma comparação daquilo que a gente estava falando, das contratações. Ele coloca o seguinte: contratações do Grêmio 2018. André, Marinho, Capixaba, Tony Anderson, Paulo Miranda, Alisson e Tassiano. 2019, traz Galhardo, Júlio César, Viseu, Tardelli, Rômulo, Montoya, David Braz. Ele pergunta, quem deu certo? O Grêmio está errando muito nas contratações, na opinião do telespectador. Outra, o Vade Silva. Tá corneteando um pouco, mas eu vou ler justamente para o Rec poder rebater também. Diz ele o seguinte, ó. É incrível, né, Rec? Vocês têm razão em tudo que falam quanto às críticas do modelo do Inter. Joga de um modo, tem um modo de agir dentro de casa, outro fora. Só que na hora de cobrarem com toda a ênfase, vocês fazem perguntinha papai e mamãe. Não, daí é bravo. Eu não pergunto. Ele não está falando para mim, ele está falando para os meus colegas repórteres. Porque quando eu fui repórter, modéstia à parte, levantei todos os canecos. E quando eles vêm aqui, eles são apertados. Né? Sim. E por isso que de repente na não verdade, vem. Né, Regan? De repente, por isso que não vem. A turma era boa também, né? Acompanhava, né? Aquela turma também não, mas a turma era boa também. O cara tinha que se preparar, tinha que ir pro pau, pegava a resposta do companheiro, né? Mesmo que às vezes não se desse um com o outro. Sim. Mas o conteúdo era a prioridade. Estava atento na coletiva para aproveitar, né? Mas tudo bem, mas aí eu não vou também criticar os colegas. Ele criticou aí. Eu não faço pergunta. Eu faço pergunta quando eles vão lá me visitar no estúdio, quando vem aqui. E aí, eu perguntei agora para o Alexandre Chaves Barcelos se o Internacional já tem um candidato à presidência, porque termina uma eleição, no Inter já se sabe quem é o próximo presidente. Roberto Melo. Ele até fez uma frase. Ele fez uma frase, o Alexandre Chaves Barcelos, que ele foi remendando. Ele disse, normalmente quem se lança antes não chega no final. Mas daí ele se deu conta, disse, mas o Roberto Melo tem todas as condições de ser candidato à presidência e tal. Mas não me tirem do páreo, ele disse, o Alexandre. Só que eu tinha uma informação que ele estava fora do páreo. Já voltamos. A TV Ubra celebra 15 anos de muito sucesso e vai relembrar a história da emissora nas comemorações. Até novembro, quando a TV vai fazer aniversário, vamos apresentar diversos materiais produzidos ao longo desse período para matar a saudade de tudo que vivemos até aqui. Confira aí o vídeo que fizemos para marcar justamente o início desta grande festa. É a festa de 15 anos, né? 15 anos, olha, é uma existência gloriosa. Nos últimos 15 anos, a Ubra TV mudou a realidade da televisão no Rio Grande do Sul. Em 26 de novembro de 2004, chegamos no planeta Terra e passamos a estabelecer uma nova conexão com você. Todos os dias te damos aquele toque de vida com muita cultura para ajudar na formação de uma sociedade melhor. Toda a nossa programação é uma verdadeira sessão animal e, por isso, conquistamos um destaque no Brasil. A Ubra TV nos dá o conhecimento de que não importa a sua religião, o Cristo é para todos. E por isso, aqui é o lugar da Turma da Mônica, mas também da Turma do Bives, da Maressa, do Mano. Com muita qualidade e provocações, estamos sempre numa roda viva de entretenimento e te mantemos sintonizados aqui com uma cadeira cativa. Todas as semanas temos um encontro com os serranos na TV e também com a Galinha Pintadinha, com a Pepa, com o Ludovico, com o Quiroga e a Adriana. É tanto carinho envolvido que nossas conversas parecem um papo de mãe. Aqui, todos querem estar presentes, pois nesses 15 anos é sempre a persona que está em foco. Na Ubra TV não é só a persona, todas as formas de vida são valorizadas. Nosso objetivo é agradar você e mostrar tudo que te encanta. Vem pro Prédio 11, no nosso Camarote 21, para tomar um café filosófico e comemorarmos juntos esses 15 anos. Você é essa história, tá certo?
Ubra TV 15 anos. Somos todos você. Somos TV. Muito bem, tá aí. Belo vídeo, né? Recordando um pouco de cada característica que tem esse canal eclético, que é a nossa Ubra TV. Bom, o Internacional joga contra o Atlético Paranaense no domingo e pensando, obviamente, na quarta-feira. E o Grêmio joga no sábado contra o Vasco da Gama, também pensando na quarta-feira. O que vocês acham mais difícil? O Internacional reverter contra o Palmeiras, porque agora o Palmeiras está na frente. Ou o Grêmio superar o Bahia lá em Salvador, que não perdeu nenhuma em casa. Se der empate, é pênalti. Eu acho que os dois estão com missões difíceis. O Palmeiras, por não tomar gol há tanto tempo... E começa classificado. E começa classificado. E o Grêmio tem um time do Bahia que é bem montado, contratou muito melhor que Grêmio e Inter esse ano, até no meio do ano, quando fez novas contratações, né? Eu acho que é 50-50. Eu acho que o Grêmio tem um pouquinho mais de chance porque não perdeu o primeiro jogo. Então pode ir para os pênaltis com empate. O Inter tem que vencer para ir para os pênaltis. Mas o Grêmio não vai ter tarefa fácil e o Inter muito mais difícil. Até o jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Grêmio estava com um time misto, quase reserva, e perdeu de 1-0. Né? Então não foi uma partida tão boa do Bahia. Então acho que existe um equilíbrio. O Inter tem um fator local, obviamente, mas o outro lado, o adversário é bem melhor que o Bahia. Então, os dois confrontos são próximos, acredito eu, mas uma pequena vantagem ainda para o Grêmio classificar, porque empatou e o Inter perdeu, né? Eu estou usando um pouco da lógica aqui, mas se eu apostaria que os dois caíssem. Os dois não vão classificar. O problema, sabe né? Que eu até não vou dar a fonte aqui, se me autorizar, eu dou a fonte. Já me mandaram essa mensagem outras vezes também. E, de repente, pode ter sido a mesma fonte, que é espetacular. Enquanto o Roberto Melo for servidor público federal, que é auditor da Receita Federal, ele não pode exercer cargo de administração eleito. Portanto, Chaves Barcelos é o cara. Em tese. E se ele se aposentar antes? Eu não sei quanto tempo falta. Porque eu sei que ele está trabalhando para ser presidente. Existe uma cultura no Inter e até na dupla Grenal... Ele está trabalhando para ser presidente. De que o vice de futebol vira presidente. Que isso aí, nos modelos atuais de futebol, já está ultrapassado, né? Uhum. Porque tu precisa ter um executivo, tu precisa ter um staff realmente profissional para que tu tenha resultados. O próprio Romildo, né? Não era conhecido da torcida, era do conselho de administração, não era do futebol e foi... É um bom exemplo. É um bom exemplo. Agora, Rec, respondendo a pergunta, não grenalizando, procuro não grenalizar os meus comentários. Aqui é a minha opinião. Eu acho que, apesar da crítica, a crítica foi da expectativa de um Inter melhor. O Inter é forte em casa. O Inter é forte em casa. Ah, não. E num jogo de quartas de final, perder para o Palmeiras fora de 1-0 é normal. E não tendo gol qualificado, eu gostaria de lembrar. Em 2017, o Inter fez os 2-0. Jogou muito mais bola, claro que são times diferentes, mas só estou trazendo. E tomou um gol aos 38 de cabeça de uma bola parada. E perdeu no gol qualificado. E saiu fora. E acho que sabe quem era o técnico? Cuca. Odair. Não, o Odair era o técnico. Cuca do Palmeiras. E o Inter... O Odair era interino naquele jogo. E 8 jogadores que jogaram aquele jogo estão no time titular que vão estar quarta-feira. O interino tinha mais coragem do que o efetivo? Não faz assim. Não, porque o interino mantém a base do anterior, ele não faz grande mudança. Não. O Odair em casa tem coragem. Tem atitude. Se for interino de novo, vai tomar o Inter, 5 daí, o Maurício pegando os dados e realmente aquilo que a gente vê, o Inter tem um alto índice de aproveitamento em casa. 85, 88, alguma coisa assim. Qualquer vitória simples leva para pênalti. Exato. Então eu acho que o Inter joga por uma vitória e o Inter tem a tendência de ganhar em casa. O Inter está dentro, eu acho que o Inter tem grandes chances e vai classificar. A gente só tem que cuidar que é o Palmeiras, né? Tudo bem, mas vai classificar, eu avaliando. Claro. E acho que o Grêmio, pela performance do último semestre, o Grêmio não vem apresentando um bom futebol. Jogou com o próprio Bahia. O Bahia tem uma equipe que não é assim supremacia, mas é uma equipe muito bem organizada. É uma equipe que não vai para cima do Grêmio lá. E a chance do Bahia, né? O Bahia, depois de muitos anos, vai ter a chance de ter uma semifinal. Vai para a semifinal. E o Bahia a 4 jogos do título. E o Bahia está fazendo uma construção. O Bahia tem uma construção administrativa com gestão. São jovens que estão... Pode ser velho, mas com uma visão nova, né? Ou jovens que estão lá com uma visão nova de administração, de gestão.
O time está aos poucos crescendo, já faz anos que está na Série A. E tem muito a mão do Roger, o time, né? Tem a mão do Roger, mas já pegou um time que tem muita gente da base, né? Tem o Arthur, que é do Palmeiras. E todo mundo busca um lugar ao sol. E tá no Bahia, né? Isso tem o muito Ramires. positivo. Então, tem bons jogadores. O grande problema pro Inter, pensando nesse jogo com o Palmeiras, é que se a gente pegar a primeira linha de 4 do Inter, o lateral direito não é o titular e o lateral esquerdo não era titular até venderem o Iago. O gol do Palmeiras, se a gente for analisar o lance, quem deveria estar marcando o jogador do Palmeiras era o Wendel, que não estava marcando ninguém. O Wendel? Porque tinha jogador marcando lá, o jogador fez o cruzamento e o Wendel estava perdido. É um problema. No primeiro pau, não tinha ninguém no primeiro pau, que era para ser o Wendel. Tu pega a cabeça de área, é o Dourado, que está sem ritmo. E isso pode complicar o Inter contra o Palmeiras. Bom, vamos ver. Um time que não perde nunca é o da Frigigold. Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito, que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Vá ligando, 4003 4220, a pedida é Frigigold. Já voltamos. Diego Tardelli não está concentrado para o jogo contra o Vasco neste sábado na Arena. Tem algum problema com o Renato aí. O jogador ainda não completou 7 jogos no Brasileirão. Tem isso também. Jeromel e Kahneman também estão fora da lista. Tricolor terá time misto para enfrentar o Vasco amanhã na Arena. Olha, o ataque do Vasco é Rossi e Valdívia. Grêmio contrata atacante Fabrício, de 18 anos, do Brasil de Pelotas. Vem inicialmente para transição, empréstimo até janeiro de 2020, com opção de compra no final do vínculo. Atacante Henrique Almeida foi emprestado para Chapecoense até o final da temporada. O Grêmio para amanhã
Paulo Vitor, Léo Moura ou Léo Gomes, Rodrigues, David Braz e Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, Tassiano, Jean-Pierre e PP, Luan é um misto razoável. No Inter, apenas 4 jogadores considerados titulares devem começar a partida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Lomba, Bruno, Patrick e Edenilson estarão em Curitiba e devem ser aproveitados pelo técnico colorado. Lateral Natanael pode fazer a sua estreia com a camisa vermelha. D'Alessandro não deve ser aproveitado no jogo. Lomba, Bruno, Roberto, Emerson Santos, Natanael ou Eric, Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson, Sarrafiori e Guilherme Parede, com Rafael Sobis ou Trellis na frente. Já voltamos. Tem uma crítica forte ao Grêmio aqui do Marcelo Costa. Boa noite, Reca. Essa direção do Grêmio é uma vergonha. Ninguém respeita. Jogadores jogam quando querem. O Grêmio virou um resort. Incluse, aquele all incluse, né? Onde se come, se bebe, se dorme e ainda se diverte. Boa. Aqui é comum lá em Cancún, onde o Felipe Assunção vai todos os anos. Né? Punta Cana ele vai também. Vai. Eu vi umas fotos do REC nessas férias. O REC, as filhas, a esposa. Não, o paraíso é aqui do lado, Lagoa Cortada. Quer ver? Ali, ó. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. É isso aí. Lagoa Cortada fala com o Laíri, vai sair negócio. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. SOS Empregador Doméstico, regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse centraldimóveisrs.com.br e saiba mais. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Outras notícias, rapidinho. Volante Adilson, de 32 anos, descobriu um problema cardíaco que o impede de continuar exercendo a carreira de jogador de futebol. O atleta anunciou na tarde de hoje a sua aposentadoria. Triste, né? Triste. Jogador de Feliz aqui, né? E gente boníssima, né? Amigo do nosso telespectador, o Deco, acho que são até meio compadres. Atacante Rafael Moura, oficializado como reforço do Goiás para a sequência do Brasileirão. O Flamengo se acerta com a Roma,
como já disse aqui o Maurício Wicklick, e é o 7º reforço para 2019. Barcelona deposita multa rescisória, anuncia Griezmann, mas Atlético de Madrid afirma que o clube catalão ainda deve 80 milhões de euros para adquirir direitos do atleta. Brasileirão Série A, amanhã Grêmio e Vasco, Fortaleza e Avaí, briga dos desesperados, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Santos. Acho que vai perder a virgindade o Palmeiras, hein? No domingo, Flamengo e Goiás, Cruzeiro e Botafogo, Corinthians e CSA, Atlético Paranaense e Inter, Chapecoense e Atlético Mineiro. Na segunda-feira tem Fluminense e Ceará. O Internacional é quarto, o Grêmio, se não me engano, é 11º, né? Isso. Então o Grêmio tem que passar para a primeira página, como diria Luiz César Souto de Moura. Diga, Felipe Assunção. Tem uma questão que nós estávamos debatendo aqui nos bastidores, que já foi falado até na Rádio Grenal, quando eu discuto de manhã lá. O foco agora, a gente tem a rodada aí de sábado e de domingo, mas o foco está na quarta-feira, né? O Grêmio e Inter estão focados. Só que já estavam cogitando o Grenal com reservas. E aí eu acho que os dois não passam, um fica. Não sei se é Inter ou Grêmio, mas dificilmente os dois. E aí, por ocasião, né, por obrigação do má resultado na outra quarta-feira, tem Libertadores. Não, mas aí tem uma questão. Tem o resultado dessa quarta. A obrigação de uma pós-eliminação para Grêmio ou para Inter, um dos dois vai com titular no Grenal de sábado. Ou os dois. Se um botar titular, os dois botam. Mas aí que tá, Maurício. Eu acho que num primeiro momento se cogitou um Grenal um pouco mais esvaziado e não vai esvaziar o Grenal. Não vai. O Grenal vai ser importante. São dois times mistos, mistos quentes. Porque alguém daqui a pouquinho vai vir eliminado e aí vai deixar o Grenal Só vão quente. poupar quem precisar ser poupado. Eu acho. Não, O jogo que era para quente, esfriar era exatamente. esse final de semana. Isso. Contra o Atlético Paranaense, que o Inter normalmente não tem bom resultado lá, e contra o Vasco aqui. Que é um time Já teve uma fraco. sequência boa lá, o Inter. Mas não ganha desde 2014. né? Mas vamos pegar um... E o Grêmio que assumiu, perdia sempre antes de 2014, começou a vencer. Mas vamos fazer suposição. Se os dois passarem, aí vai time alternativo ou time misto, porque a prioridade volta a ser a eliminatória da Vocês Libertadores. acham, e aí, Misto reserva se os dois passarem. Claro. Misto titular se um... vocês acham ser possível, um veterano como eu perguntando isso, um presidente ligar para o outro e dizer, vai com as reservas, não vai me ferrar? Estudaram juntos, Não, acredito Eu que não tem um acredito. perfil parecido, de Não, Eu não conduta. acredito. Não, acho que daí é negócio, amigos, negócios da parte. Tu Eu acho seria que o mais, a propriedade maior Já dessa falaram. resposta, mas tu perguntou não. Eu Gostaria de acho, saber. então vou responder. É que eu acho que os eu dois- pergunto e eu mesmo respondo. Os dois Eu acho esperariam a ligação. possível e até provável. E quem Então vai tu tomar a tem iniciativa? conhecimento disso. Então, né? tem informação. Não. Não? Existe alguma informação que não sabemos. não. Tá, e se o Romildo chegar pro Renato e disser, Renato, tu vai botar os reservas porque eu fiz um acordo e a gente vai jogar com as reservas. Não, tu não, acha que não. o Renato vai botar? Não, isso aí não vaza nunca. Eles levam pro caixão. E eu acho que o Renato bota. Então, Porque o já Renato que... tem o jogo da Libertadores que é mais importante. Já tá no final, que tá... já teve uma história verídica dessa? Tu tem uma história pra De contar? ligação. Já aconteceu Pra na te história tirar Grenal? essa convicção, tu achar, É que tu acreditar nisso. as coisas estão tão mudadas. Mas no passado existia? Conta uma aí do passado. Não, o passado era guerra. Mas tu acha que precisa ser presidente com presidente? Não pode ser Renato e Odair essa conversa? Não. Não. Isso é Não impossível. tem. Até porque são, Isso é impossível. com todo respeito ao Odair, são níveis diferentes. Né? Que daí E a gente já falou aqui um entrega o outro. de A estatura menos, dentro do clube. a menos e que tal. um cara faça a intermediação. Mas daí não tem segredo entre marido e mulher, já tem 3 daí. E daí já Aí já complicou. ferrou tudo. Daí vaza. Tu tá tirando, eu acho que conclusão do último Grenal. E aí quero recapitular o último Grenal. Vou dizer o porquê. Grenal, o Grêmio filmou até o chegada Não, do mas Inter. vou dizer o porquê. O último Grenal, o Grêmio até o 1 minuto da escalação, todo mundo achava que o Grêmio ia com o titular. E quem Não, os esvaziou... titulares estavam no vestiário. e quem Sim. esvaziou foi o Inter, na realidade, que anunciou antes, né? Que já não Será é que aí já não tinha uma combinação? Por quê? Porque o Grêmio entrou com reservas. só pra forma Exatamente. entre Não, mas os presidentes? Ali o Renato disse Renato que tava espiado. O Renato não quis expor o Grêmio. Sim. Mandou filmar e tudo. Para ter convicção que o Inter estava com reserva, Sim, mandou sim. filmar as carinhas dos jogadores do Inter chegando. Passando. Informação, isso. Não, isso Não, aí é saiu, fato. saiu. Isso é fato.
Né? Porque às vezes tem um direcionamento, né? Aí, então... Aqui o Mauro lá de Alvorada diz o seguinte, ó. Maurício Rec e convidados. Li agora que o Grêmio vai poupar os mais desgastados. Pergunto, tirando o Everton, quem está desgastado após 30 dias de férias? É verdade. É verdade. É o que a gente debateu aqui, né? Quem de Grêmio e Inter está desgastado? Por isso que a gente debateu no início. Jogar com os titulares. Por que o jogador expoente técnico não jogou se é um momento decisivo? Exatamente. Tá tudo bem, estratégia. Na realidade, o Odair colocou o quê? Queria um time de maior marcação, de poder, de tático, de poder controlar o Palmeiras. Até acho que conseguiu, mas não jogou. Se for uma estratégia segurar agora para usar força máxima no Grenal, eu entendo. Porque aí no Grenal já vai ter uma sequência um pouco maior, aí ok. Agora preservar por preservar, não. Eu falar mal do Abelão é um troço absurdo. Não, tá tocando a musiquinha já, hein? Não venham com pensamento mágico. O problema do Inter não é o Odair, hein? Olha... Porque é que o Abelão não pega. Mas no futebol eles gostam do Roger. O Abelão em julho eles vão pagar vale. E a própria torcida do Inter gosta muito do Roger. É que eu, quando falo, viro corneteiro, mas tu acabaste de dizer. O Inter gosta de pagar multa. O problema do Inter é o modelo ultrapassado de fazer futebol. Até pode dar o título, mas... Até segunda-feira, na paz do nosso Senhor.